Graças a Deus, família. Quero deixar uma reflexão rápida aqui pra gente e de uma palavra que ontem eu ouvi na nossa congregação. Jonas capítulo 4, versículo 2 e versículo 3. E orou o Senhor e disse, Jonas, orando ao Senhor e conversando com ele, né? Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabias que és um Deus compassivo e misericordioso e longânimo e em grande benignidade e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Bem, para quem não conhece a história de Jonas, né, aquele profeta que foi engolido pelo peixe, Deus falou com ele para que ele fosse para uma terra chamada Nínive, né, e ali pregasse a palavra de arrependimento, falando que Nínive seria destruída em 40 dias. E aquele povo se arrependeu. Quem eram os ninivitas? Os ninivitas eram pessoas terríveis, pessoas cruéis, maldosas, pessoas que não conheciam a Deus, e uma violência devastadora. E Deus traz uma notícia dessa. Jonas, vai lá e prega contra Nínive. E Jonas, conhecendo o Senhor Deus, o nosso amado Senhor, sabia que se ele estava mandando Jonas para lá, é porque provavelmente Deus teria misericórdia se aquele povo se arrependesse. E foi isso que aconteceu. Jonas fez o caminho de um dia, era para ele fazer um caminho de 3 dias, e naquele pequeno percurso que ele fez de um dia, aquele povo se arrependeu, né? E ele fala isso, ele ora ao Senhor, sabia, né, que o Senhor faria isso, porque o Senhor é benigno, é compassivo, né? E o desejo de Jonas é que Deus fizesse igual Sodoma e Gomorra, né? Jogasse pedra de fogo lá e destruísse tudo e acabasse com aquele povo. Lá na nossa congregação, às vezes, o nosso culto fica um pouco difícil também, porque nós estamos numa comunidade e tem uma rua que eles fecharam, uma rua bem larga, e às vezes com as motos treinando, né, empinando, fazendo pedal, né, e um monte de garoto. Eles estão ali naquela barulheira, aquele barulho, né, do escapamento da moto vai todinho lá para dentro da igreja. A gente está até tentando fechar mais, colocamos uma porta, né, para ver se o som de fora não entra, né, para melhorar até para nossa segurança também. Mas eu já desejei várias vezes que o Senhor mandasse pedras de fogo, que quebrasse a perna de alguns, né? Porque é algo injusto, é injusto, o que eles fazem é injusto, é maldoso, é algo terrível, porque ali moram famílias, crianças, idosos, pessoas enfermas, e aquele barulho é desconcertante, você passa mal ouvindo aquele barulho o tempo todo. É igual quando algum vizinho, alguém, coloca um som alto e sem noção e vai a madrugada toda e não tá nem aí para ninguém, né? E qual o desejo que a gente tem no coração? É exatamente isso. Senhor, não salva não, quebra as pernas, derruba, destrói, né? Esse é o desejo que vem no nosso coração, é normal, nós somos humanos. E olhando para a vida de Paulo, né, e eu vejo essa transformação de Deus. Paulo, um seguidor de Deus, um homem notável na lei, fariseu, conhecedor das Escrituras, um excelente judeu. Quando Jesus ressuscita e ali cresce o número dos seus discípulos, Paulo se torna um perseguidor dos cristãos, levando alguns para prisões e matando outros, né? Um deles foi até o próprio Estevão, né? Um diácono cheio da unção, cheio do poder de Deus, e ele segura a capa de Estevão, a capa dos homens que iam apedrejar Estevão. Ele consentiu com a morte de Estevão, um homem violento, olhando nos nossos olhos. Mas quando ele foi transformado por Cristo, aquele que fazia o mal passou a fazer o bem, Essa é a justiça de Deus. A justiça dos homens colocam na cadeia, e é muito certo colocar na cadeia das punições corretas da justiça, das leis que são necessárias para manter a ordem. Mas a justiça de Deus, ela vai além, ela vai muito além. Além dela perdoar os pecados, ela faz daquele que era um violento, uma pessoa maligna, ser uma pessoa do bem, a fazer o bem. Então a minha oração não deve ser, Senhor, quebra as pernas, destrua aquela pessoa, queime aquela cidade, mas converta aqueles corações, transforme aquelas vidas. Paulo vai dizer assim, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo
e o morrer é ganho. Para ele, a morte dos cristãos era lucro. Agora, a própria morte dele era lucro, porque agora ele queria falar de Cristo, mostrar Cristo, revelar Cristo. E assim ele fazia o bem. Porque se a nossa vista ficar só nesse plano humano, a gente não entende o plano espiritual de Deus, a transformação que ele pode fazer naquelas vidas. E o que aquelas vidas, depois de transformadas, podem fazer. Um adúltero deixar de ser adúltero, um filho rebelde deixar de ser um filho rebelde, alguém que era ganancioso, mentiroso, ladrão, e ser transformado e ele se tornar alguém do bem, alguém que alimenta pessoas, alguém que ajuda pessoas, alguém que transforma a vida de outras pessoas, porque esse é o poder de Cristo. O poder de Cristo é transformador, ele é extraordinário. Essa é a justiça de Deus para a humanidade. Essa é a justiça de Deus para a humanidade. Esse é o legal da fé transformadora, da graça transformadora, que dá fé ao pecador a olhar para Deus e ver a miséria que está dentro dele. Se um homem desse, uma mulher dessa, que tem a vida completamente deturpada, consegue enxergar Jesus, consegue olhar para a vida de Cristo e ver que ele está vivo e que ele ainda salva e transforma, e vê a miséria do seu coração e se rende aos pés do Salvador, aquele que fazia o mal, agora passa a fazer o bem. Não só por ajudar outras pessoas, mas por reconhecer o melhor da vida, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Às vezes a gente olha para aquelas pessoas que são violentas, eu não sou como eles, né? Que foram terríveis, como pode, né? Estavam no mundo, faziam o que faziam, agora estão na igreja. Eles não estão na igreja porque eles acharam melhor, não, ou querem mostrar uma vida de santidade. Não, eles foram alcançados por Jesus. É algo muito maior do que eles. A vida deles foram mudadas, arrancadas do mundo. Tem muito charlatão no mundo, nas igrejas tem, mas tem pessoas que foram realmente transformadas. E essas pessoas, por causa da sua maneira horrível de viver, quando olharam para Jesus, elas se constrangeram com a desgraça em que viviam. E aí olharam para o autor da vida e disseram: Senhor, eu não posso mais viver assim, transforma-me. E o Senhor, pelo seu Espírito, transformou a vida deles. Mas eu quero dizer para você, mesmo que você não seja nada disso, você também precisa de transformação. E o quanto nós precisamos dele, eu e você. Seja lá o que fizemos, se fizemos ou se não fizemos, todos nós precisamos de mudança. Como eu costumo dizer e citar o texto da Bíblia, lá em Romanos 3:23, vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos. Sejam brancos, sejam morenos, sejam negros, seja alto, pequeno, baixo, gordo, magro, seja você rico ou pobre, todos, de Gênesis a Apocalipse, do começo ao final do mundo, todos pecaram. E só existe uma redenção, só existe uma salvação, só existe uma transformação, só existe uma verdade, só existe um caminho, só existe um Senhor da vida, e é o Senhor Jesus. Que Ele alcance o teu coração, assim como tem alcançado corações de muitos. E não peça para que o Senhor quebre a perna do motoqueiro ou do cara que está com som alto. Peça que Deus transforme a vida deles, para que eles se tornem um agente do bem. Peça para que Deus transforme a sua vida, para que você se torne um agente do bem. Aquele que leva a boa palavra, a boa semente, o bom alimento. E esse alimento, essa boa palavra, essas boas novas, é Jesus. Ele é o único Salvador, único, todo-poderoso, para transformar, para redimir, para guardar, para trazer alívio, paz, para unir. Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é maravilhoso. Jesus, que Ele abençoe a sua vida.